Coloque suas mãos aí no seu coração. Ah, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Aleluia, cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus fiéis. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Aleluia! E como é bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e é certo louvá-lo. Foi Ele quem resolveu quantas estrelas deveriam existir e chama cada estrela pelo seu nome. Deus, o Senhor nosso, Ele é grande e poderoso e a sua sabedoria, ela não pode ser medida. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde Ele quer. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Eu cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. O Senhor será sempre Rei. Ó Jerusalém, o seu Deus Jerusalém reinará eternamente. Aleluia, o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, o meu abrigo, o meu libertador. Ele me defende com um escudo e eu confio na sua proteção. Ele expõe as nações debaixo do seu poder e por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas, elas estão acima de tudo, e elas cumprirão o propósito para o qual elas foram designadas. Aleluia! Você pode agradecer a Deus, você pode exaltar ao único digno de receber louvor e adoração. Aleluia! 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 Nós acabamos de salmodiar ao Senhor. Nós acabamos de salmodiar e declarar e reafirmar as verdades bíblicas e espirituais acerca do nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero agradecer muito, muito a Deus por nos permitir esta noite, esse encontro. Quem esteve aqui conosco pela manhã? Amém. Quem veio só agora de noite? Levanta a mão. Ah, que pena que vocês não vieram de manhã, mas graças a Deus vocês estão aqui. Esse é o primeiro congresso de mulheres, o primeiro de muitos que o Senhor vai e já tem confiado nessa igreja. Um congresso de mulheres, ele é muito especial porque ele movimenta tantas mulheres em tantas áreas, em tantas coisas. E a gente começa a reconhecer quanta gente tem para servir de formas tão multiforme na casa do Senhor. Eu agradeço a Deus porque tem se levantado mulheres se posicionando em tempos trabalhosos, em tempos de guerra como esse, amém? E eu quero falar com vocês nessa noite um pouquinho sobre algumas mulheres, duas em especial. De manhã nós falamos um pouquinho de Safira, bem rapidinho, nós falamos mal dela um pouquinho, mas está na Bíblia, a gente só reportou o que está escrito, amém? A gente reportou os fatos. E nós falamos também de Dorcas. Nessa noite eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. E nós vamos esperar. Amém? Juízes capítulo 4. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Tá bom? Que nós vamos ler 5 versículos agora. E depois nós vamos dar sequência. É o mesmo texto. Amém? O mesmo capítulo. E a gente vai caminhando sobre ele. Aleluia. O pano de fundo
é o seguinte: Israel estava de volta a um ciclo vicioso de pecado. Israel tinha entrado mais uma vez numa rota de colisão contra o Senhor. E no capítulo 4 de Juízes nós chegamos num ponto que o povo estava sendo desgraçadamente oprimido. Oprimido em sua própria terra. Oprimido de uma forma violenta e cruel. E essa crise, ela cortava Israel. Israel estava aos tropeços, e cada homem fazia o que bem lhe parecia aos olhos, sem mentoria, sem consultar o Senhor, sem falar com o Senhor, sem se arrepender. Até que, vamos abrir as nossas... Você já encontrou o texto? Amém? Então vocês vão me esperar que eu não encontrei? Amém? Juízes 4 diz assim na minha versão: depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus o Senhor. Por isso o Senhor deixou, diga comigo, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Haruzete Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos, diga comigo, 20 anos, ele maltratou o povo de Israel, sem dó, nem piedade. Então, eu gosto desse então. Então, o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Fecha seus olhos, estende a sua mão para cá. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós queremos entender e compreender a porção que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque esta é uma igreja bíblica que defende a Tua palavra. Essa é uma igreja que foi alocada nesta região para ser luz. Nós te louvamos porque é um farol estendido nesse bairro. Te louvamos no nome de Jesus. Eu estou aqui acompanhada do meu marido, Wellington, meu filho, Pedrinho, Iago, Cadu, Letícia, são os nossos irmãos da Igreja Apostólica Vida Nova. A minha filhinha também está aqui, Yasmin, a minha princesa, Gisele, Pamplona com Miguel, uma amiga querida, pastor Eliezer, Jana, Robert e o nosso amigo Ricardinho Lessa. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para deixar um fundo musical, porque nós entendemos que há uma guerra espiritual acontecendo. Nós estamos num ambiente de batalha. E por isso, porque é um modelo bíblico, nós temos tangedores que estão fazendo guerra aqui. Sempre, sempre, sempre que o povo de Deus se levantou, havia sempre um sacerdote, havia sempre um levita, havia canções. E eu quero dizer algo que nós podemos aplicar diariamente nas nossas vidas. Satanás e seus demônios não suportam um ambiente em que há adoração. E nós estamos aqui em adoração. Então na sua casa, ao invés de ouvir essas músicas contaminadas pelo mundo, coloque adoração na sua casa, porque assim Satanás vai falar: eu não tenho lugar aqui, eu não tenho ambiente aqui. Eles adoram a um Deus verdadeiro e único, porque Satanás sabe quem é Deus. Demônios, quando eles se encontrarem, o pastor Ben falou hoje de manhã, o gadareno, quando ele se deparou com Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele prostrou e adorou, porque ele sabia que era o Filho do Deus vivo. Então, quando nós estamos num ambiente de batalha, nós colocamos adoração, nós entramos em adoração, nós começamos a marchar e dizendo: o nosso general, Ele é Cristo, Ele é digno de ser louvado e honrado por todo sempre. Então perceba o quanto nós podemos usar das armas espirituais quando estamos em guerra. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa guerra que aconteceu.
De tempos em tempos o povo era restaurado, mas de tempos em tempos ele voltava a pecar e ele voltava a cair. E ele começava a ser conduzido, era como se uma geração inteira não conhecesse a Deus. Era como se uma geração inteira se afastasse do Senhor e olhasse para o Senhor e falasse: o Senhor não é suficiente, nós queremos as coisas deste mundo. E então o Senhor, Ele permitiu que o povo de Israel fosse oprimido. Houve uma permissão dos céus para que isso acontecesse. E então por 20 anos, cruelmente, de forma impiedosa, aquele povo sofreu. Só que quando a gente chega no verso 3, tem até que. Então, o povo de Israel pediu socorro ao Senhor. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos entrar neste lugar e reconhecer que nós precisamos ser socorridos pelos céus. Que não adianta nós queremos o socorro nesse âmbito aqui, nós temos que buscar dos céus. Então aquele povo se põe a buscar ao Senhor. Será que um de nós, ou alguns de nós, nessa noite se encontra oprimido? Nós estamos falando de 20 anos é a idade do meu filho completou 20 anos agora. Imagine se ele nasce e a partir do seu nascimento, tudo aquilo que ele experimenta é falta de misericórdia, é dor e é crueldade. 20 anos aquele povo estava sendo oprimido. 20 anos, me parece tempo demais, pastor. Quando passamos algumas temporadas de dificuldade, quando vem um resfriado mais forte, que a gente fica ali 2, 3 dias de molho, aquilo parece uma eternidade. E nós estamos falando de 20 anos. Será que alguém entrou aqui nessa noite, carregando 20 anos de dor, 20 anos de sofrimento? Alguns anos, algumas semanas, seja lá qual for o tempo cronológico, você sabe como você entrou aqui nessa noite. E a boa notícia é que aquele que sonda mentes e corações também sabe. Eu não conheço a sua história, mas Ele conhece a sua história. E de repente eu começo a perceber que eu posso, então, clamar ao meu Deus. E foi isso que aquele povo fez. E eu quero falar um pouquinho rapidamente quem é que Deus levanta neste tempo. Deus levanta uma mulher, e como é propício falar de mulher nesse congresso, amém? Deus levanta uma mulher, e ela exercia um ofício profético. A Bíblia fala que ela era uma profetisa. Só que a Bíblia me dá mais uma característica dela. A Bíblia me diz, mulher de lapidote. Ou seja, ela tinha uma estrutura familiar, ela tinha um lugar, ela tinha um marido, ela tinha um contexto. Ela era uma mulher como eu e uma mulher como você. E foi essa mulher que Deus levantou naqueles dias difíceis. Então a gente tem alguns oponentes, eu sei que alguns nomes difíceis de serem pronunciados. Olha, tinha um rei cananeu lá, e de repente tinha um general de guerra chamado Císera. Mas tinha uma mulher chamada Débora, e ela se sentava ali, debaixo de uma tamareira, em algumas traduções, ou debaixo de uma palmeira, uma região montanhosa que ficava ali entre Ramá e Betel. E ali os israelitas iam até ela para que ela julgasse questões. Era uma mulher relevante naqueles dias. Por que os israelitas iam lá? Porque eles reconheciam que Deus estava agindo na vida daquela mulher. Deus falava com Débora e Débora falava com o povo. Deus falava com Débora e ela transmitia a palavra de Deus ao povo. E eu pergunto para você, hoje, o que é que nós temos transmitido?
O que é que nós temos transmitido dentro da nossa casa? Será que nós estamos falando o que os céus estão falando? Será que nós estamos transmitindo a palavra de Deus? Nós temos ouvido o Senhor falar e temos reproduzido isso? Ou nós estamos cooperando com Satanás e falando de coisas carnais e falando de coisas que ofendem não só o coração de Deus, mas ofendem pessoas? Será que a nossa boca hoje, se Deus fala assim, eu preciso levantar uma mulher, Ele encontraria essa mulher aqui nesta noite? Na sua casa, tem alguma mulher que, se Deus falasse, eu preciso levantar uma mulher, Ele encontraria os seus ouvidos e os seus lábios aptos para ouvir a voz dEle e falar aquilo que Ele está falando? Ele encontrou isso em Débora, porque Débora era esse tipo de mulher. Uma mulher comum, como eu e como você, mas uma mulher que decidiu caminhar com o Senhor. Aquilo que ela carregava era autoridade. Mas quem constituiu essa autoridade para ela foi o próprio Deus. Lembra lá em Romanos 13 que fala toda autoridade é constituída por Deus? Então foi o próprio Deus que constituiu ela como autoridade. Esta mulher carregava, vamos dizer juntos, poder, discernimento, sobriedade. Poder, discernimento e sobriedade. Essa mulher carregava estas coisas. O que é que eu carrego hoje? Aquilo que eu carrego influencia as pessoas e coopera com os céus? Ou aquilo que eu carrego influencia pessoas e os deixa mais perto do inferno? Débora, ela manda chamar Baraque. Baraque era um general também de Israel, um comandante de guerra. E perceba que no contexto da época, as mulheres elas não tinham essa proeminência. Mas quando Débora manda chamar Baraque, ele vem. Um comandante de guerra, um general de guerra, ele atende a um comando de uma mulher. Olha como Deus faz. Sabe o que eu começo a perceber? Que Deus ele dá o mesmo valor para uma mulher e para um homem. Sabe por quê? Porque em Gênesis está me dizendo que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Cada homem e cada mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então Deus levanta aquela mulher, investe autoridade e poder na vida dela. Ela chama um comandante, esse comandante vai até ela. Sabe por que Baraque foi? Porque Baraque sabia que Débora estava alinhada com Deus de Israel. E então a gente começa, vamos seguir um pouquinho o texto, a gente já está no verso 6. E a Débora dizendo, disse o Senhor, o Deus de Israel está lhe dando esta ordem. Quem está dando a ordem? O Deus de Israel. Escolha 10 mil homens da tribo de Naftali, Zebulon, e os leve ao monte Tabor. E eu vou trazer Sísera, o comandante de guerra do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Olha só. Ela está dizendo, Deus deu esta ordem. Monta seu exército. E eu vou trazer o seu oponente, eu vou trazer o seu opressor para lutar. Imagine o que é você receber uma notícia, olha, levanta, porque agora você vai entrar em combate com o seu opressor, aquele que te aflige, aquele que te massacra, aquele que te perturba, aquele que torna a sua vida miseravelmente ruim. Então, você vai encontrar ele. E você vai lutar, não é que você vai encontrar e vai se deitar no chão e fingir de morto. Você vai lutar. Você vai lutar. E ela começa dizendo isso, exatamente isso.
Só que o mais lindo nesse texto que a gente começa a examinar, ele vai até o rio para lutar contra você, mas eu farei com que você o vença. Eu farei com que você o vença. Nessa hora você já tinha que estar levantando, glorificando a Deus. Você já tinha que dar um brado de vitória. Aleluia. Porque Deus está dizendo: eu vou mandar o teu inimigo no teu encontro. Eu vou mandar ele te encontrar. Você vai lutar com ele. Mas eu te darei vitória. Eu não sei, eu estou empolgada. Quem está empolgada nessa noite? Eu estou empolgada. Eu estou empolgada, sabe por quê? Porque é o nosso Deus falando. Não é o mundo falando, não são perspectivas do mundo, não são análises do mundo, é o próprio Deus dizendo. Mas aí, gente, olha só como é que foi a resposta de Baraque. Vamos ficar chateado com o Baraque 10 minutinhos só, amém? Só 10. Ele fala assim para ela: Débora, eu só vou se você for comigo. Isso pode ser um grande problema? Vamos analisar algumas perspectivas. Glória a Deus, ele quer caminhar com alguém que anda com Deus, amém? Mas poxa, ela estava dizendo o seguinte: forma seu exército, desce até o rio, você vai lutar contra o seu oponente e Deus vai dar vitória. Foi um comando claro e simples. Mas aquele homem, ele fala: Débora, só se você for. E quantas vezes Deus tem dado alguns comandos dos céus, e a gente está esperando algumas pessoas para poder caminhar, se Deus já falou: eu vou dar vitória. Não há dúvida nisso. Ele está dizendo: eu farei com que você vença. Deus não deixou nada no ar, nebuloso, talvez, pode ser. Não, Deus falou: eu vou dar essa vitória, pode descer. E a resposta de Débora eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Porque aquele homem que era um general de guerra fala: eu só vou se a mulher for na frente. Aí eu estava conversando isso com o Wellington. Ele falou: tá vendo? Por isso que há tanto problema de hombridade. E não é de hoje. Como é que o homem quer correr de um combate que Deus está dizendo: pode ir que eu vou entregar? Eu só vou se essa mulher for comigo. A resposta de Débora, verso 9. Certamente, diga comigo, certamente. Agora só as mulheres, certamente. Mais forte, certamente. Eu irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará, meninos preparem, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Mulher, fica de pé. Fica de pé. É na sua mão que Deus quer entregar o seu inimigo. Fica de pé, mulher. Porque é na sua mão. Essa honra vem para você. Aleluia. Você pode abraçar a mulher que está do seu lado?
Pode falar para ela, é hoje. É hoje. Ele vai entregar e é hoje. Essas honras serão entregues para uma mulher nesta noite. Para as mulheres. Aleluia. Senta só mais um bocadinho. Olha, para os homens não ficarem chateados comigo, tá bom? Para a gente não ficar chateado. A gente vai no congresso de vocês, combinado? Congresso dos homens, estaremos lá. Se o pastor quiser, pode convidar o Hélito para ministrar sobre a hombridade, ele ministra também, e a gente vai. Mas veja, eu não vou diminuir nenhum homem, porque biblicamente, Baraque ele vai parar lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Ele vai parar lá. Falei que era só 10 minutinhos que a gente ia falar dele. Talvez ele tivesse tomado pelo medo, pelo sofrimento. Mas pelo menos este homem, ele teve a decência de querer caminhar com alguém que andava com Deus. Ele não quis fazer do jeito dele. E homens, se vocês me permitirem, nem sempre o jeito de vocês está correto. Escutem o bom conselho das esposas. Quem que é marido casado aqui? Marido. Eu sou casado. Né? Olha, Deus tem algo tão tremendo com as mulheres, que Ele entrega algumas coisas tão especiais, né? O Espírito Santo ali. Tomem um conselho. Fala a Deus. Como é importante tomar o conselho de quem anda com Deus. Deus nos separou para que nós possamos cumprir o seu plano e o seu propósito. Porque Deus quer confundir algumas coisas na fragilidade de uma mulher. Fala assim, como é que é isso? Um general está dizendo, eu só vou se você for comigo. Ela fala, fica tranquilo. Como a meninada fala, a mãe está on. Nós vamos descer juntos. Deus quer levantar mulheres como Débora nos dias de hoje. E Ele quer levantar mulheres com sobriedade, discernimento, sabedoria, coragem, ousadia, intrepidez. Eu sei que eu estou diante de mulheres que talvez alguém disse, você é fraca demais, você não consegue. Mas as Escrituras vêm contrariar todas essas coisas. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher. Como Jesus é lindo com as mulheres. Como Jesus é lindo. Não foi nenhum apóstolo que viu Jesus primeiro, foram as mulheres. Foi uma mulher. Isso é para restaurar dignidade. Para restaurar o meu coração e o seu coração. E se nós pensarmos, poxa, os olhos do Senhor, eles estão a percorrer a terra, isso é bíblico, está lá em 2 Crônicas, eu vou ler rapidamente, 16:9, diz assim, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Então os olhos do Senhor estão a percorrer a terra. Nessa hora, os olhos do Senhor estão percorrendo a terra. Mas Ele precisa encontrar corações que estão plenamente disponíveis para Ele. Como é que está o seu coração nessa noite? Será que eu me sinto encorajada, cheia de fé como Débora, ou eu me sinto desacreditada como Baraque? Será que eu estou temerosa em enfrentar uma batalha, mesmo o Senhor dando uma clara direção? A direção foi clara, nós lemos, amém? Nós lemos, faz o exército, desce, enfrenta, te darei a vitória. Acontece que, mesmo que você não tenha percebido, nós já estamos travando uma guerra. Então o texto ele vai seguir dizendo, olha, Baraque convocou os homens da tribo de Naftali, Zebulon e 10.000 homens, e eles seguiram, e Débora foi com ele. E aí,
correu lá no grupo do WhatsApp, teve print, teve um monte de coisa. Císera, os caras estão chegando. Lembra do comandante malvado, Císera? Então, já chegou lá o WhatsApp. A Císera Verso 12. O que eu quero dizer é que o inimigo vai ter notícia que você se levantou, formou o exército e está indo encontrá-lo. O teu inimigo vai ter notícia que você está se preparando para enfrentá-lo. E é bom que ele saiba. É bom que o seu inimigo saiba. É bom que o opressor que tem afligido a sua alma e o seu coração, e aqui eu quero dizer algo para vocês, não são inimigos literais, são espirituais. Aquela forte opressão, o teu inimigo vai saber, porque Deus deseja dar um basta nessa opressão de larga escala. Então Císera, ele mandou vir seus 900 carros de ferro e todos os seus homens. Diga comigo, todos os homens, todas as dificuldades, todas as enfermidades, todos os gigantes. É noite de enfrentamento. Então Débora disse a Baraque, verso 14: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória sobre Císera. O Senhor está com você. Eu quero que você fique em pé e dê um brado de vitória ao Senhor, porque o Senhor está dizendo: é hoje, é hoje, é hoje que o Senhor dará a vitória. É hoje que o Senhor fará com que você derrote os seus inimigos. É hoje que o Senhor está dizendo: eu estou com você e eu estou entregando o seu opressor nas suas mãos. Dê um brado de vitória. Você já começou a reconhecer e a lembrar quais são os seus gigantes? Quem são os seus inimigos? Você já fez um download? Você já está puxando aí na memória? O que é que você pode dizer: Senhor, é esta luta que eu preciso vencer nessa noite? Quantos já reconheceram? Fala assim: tem uma luta que eu estou travando agora. 20 anos, 10 anos, eu não sei qual que é o tempo cronológico. Mas é nesta noite que nós vamos romper, nós vamos descer, nós vamos fazer esse enfrentamento. A guerra, ela não estava descartada. A guerra não está descartada nessa noite. Nós temos que nos levantar, formar nosso exército, nosso contingente e descer. Nós temos que descer, porque há uma necessidade de nós enfrentarmos frente a frente a nossa luta. Você consegue levantar suas mãos em direção ao céu e falar: Senhor, adestra as minhas mãos para essa batalha. Adestra, Senhor. E essa batalha começa com muita adoração. Com muita adoração. Com muita adoração. Vai adorando ao Senhor. Fala: eu estou formando o meu exército. Eu nasci. Meu prazer Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senta só mais um bocadinho. Quantas situações e relacionamentos precisam de restauração? Qual é a velocidade com que nós vamos
corresponder e responder ao comando do céu. Está dizendo: vá lá, se apronte para a batalha e desce para fazer esse enfrentamento. Qual é a velocidade? Quanto mais nós vamos esperar? Quanto tempo mais nós vamos esperar? Porque Deus nos colocou em algumas funções que nós precisamos corresponder com essas funções. E essa função vai requerer de nós esse posicionamento, de se levantar. Desça e vá enfrentar esta luta. Não tenha medo de fazer este enfrentamento. Não tenha medo, porque o Senhor está descendo, entregando a vitória nas tuas mãos. Desça e lute para enfrentar o opressor dos seus filhos. Eu não vejo crianças sendo exército. Eu vejo homens e mulheres. Homens e mulheres que se levantarão pelos seus filhos, pela sua geração, pela sua descendência, e enfrentarão os oponentes, o seu agressor, o seu opressor. Eu vejo pais dando um basta nessa situação tão adversa. Um filho que não consegue conversar com o pai, uma filha que não consegue se entender com a mãe ou com o pai. Nesta noite nós vamos dar um basta nestas coisas, porque isso está longe de agradar o coração de Deus. Sabe o que é isso? É uma confusão dentro do nosso arraial, sendo que Deus está dizendo: a confusão que eu vou causar no arraial do inimigo. A confusão é no arraial do inimigo, não é na nossa casa, não é no nosso Israel. Famílias brigando entre si, pais indo embora de suas casas, abandonando as suas famílias, filhos desrespeitando seus pais, filhos tiranos, filhos que massacram o coração do pai e da mãe. Só que como é que nós vamos reagir? Nós não vamos reagir a homens, nós vamos reagir aos céus, nós vamos reagir às Escrituras. Nós vamos seguir o comando dos céus. Desça para lutar. Nós vamos precisar descer para esse confronto. O texto vai nos dizer que o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. E Sísera desceu do seu carro de ferro pomposo, da sua McLaren, sei lá o que ele tinha, e fugiu a pé. Olha só. Às vezes a gente está com medo de algumas situações, achando que aquilo é grandioso demais, e aquele homem foge a pé. Não era ele que estava oprimindo cruelmente por 20 anos o povo, e agora ele foge a pé? É, porque é assim que Deus faz. Porque quando Deus decide dar um basta, o nosso inimigo vai fugir a pé, e isso é bíblico. Olha só o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A gente não foge, quem foge é Satanás, quem corre é Satanás, quem corre é Sísera. Nós resistimos, porque nós carregamos uma parte do Senhor nas nossas vidas. Quem vai ter que correr da sua casa é Satanás. Nessa noite nós fechamos a porta da nossa casa para Satanás e estabelecemos o reino de Deus na nossa casa. Aquele homem fugiu a pé, gente. Olha que vergonha. Ele fugiu a pé. Só que todo exército de Sísera foi destruído. Diga comigo, todo exército. Não vai ficar ninguém. Todo exército foi destruído. Baraque perseguiu os carros, ele perseguiu o exército e tudo foi destruído. Porém Sísera, o cara que fugiu a pé,
Ele fugiu para uma barraca de uma mulher chamada Jael. Diga, Jael. Quantos conheciam Jael? Agora, verdade, quem conhecia Jael, levanta a mão. Amém. Amém. Algumas pessoas. Para quem não conhece, Jael, ela é uma protagonista dessa história. Ela é uma protagonista. E então esse homem covarde, mentiroso, ele foge a pé. E ele, de repente, ele encontra Jael. E essa mulher, que já conhecia o histórico dos 20 anos, não correu. Essa mulher que tinha vivido os últimos 20 anos sendo oprimida, sofrendo de forma cruel, sem misericórdia, ela falou: quem vem lá? Císera, vem cá, eu não tenho medo de você. Isso sou eu falando, o texto não diz isso não, mas é uma atitude quando ela fala: eu não tenho medo de você. Sabe o que ela fala? Entra aqui na minha barraca, pode entrar, vem aqui. E Císera aceita esse convite, ele entra lá, para se esconder na barraca dela. Mais uma vez, vocês se lembram do que Débora profetizou lá? Baraque, é o seguinte, eu vou com você, mas as honras não serão suas, por causa do seu comportamento. Vai ser uma mulher. Jael abriu a sua barraca, ele entrou, e Císera lhe pede a ela, nós estamos no verso 19, por favor, me dá um pouquinho de água, porque eu estou com muita sede. Então ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. E depois cobriu Císera de novo. Ou seja, ela criou um ambiente. E ele estava, claro, obviamente, desvairado, que ele não teve a percepção daquele ambiente. O seu inimigo não vai ter a percepção do ambiente, porque ele não está mais no comando. O seu inimigo não terá mais a percepção de ambiente, porque os céus governam aquele novo ambiente. Quem dá as cartas agora? Quem dá essas cartas agora? Então ela saiu da barraca, disse: entra aqui, meu senhor, vou te cobrir, vou te dar um pouco de leite. E ele fala assim para ela: seguinte, se passar alguém por aí, comenta nada que eu estou aqui. Covarde. Se escondeu atrás de uma mulher. Esta é a realidade. Ele se escondeu atrás de uma mulher e falou: não fala nada para ninguém, não fala que eu estou aqui, fica aí na porta, fica observando. E eu quero dizer algo para vocês: o covarde, ele é mentiroso. Verso 21 diz: Císera estava exausto, caiu num sono profundo. Ele caiu no sono profundo. Então Jael pegou uma estaca. Prepara o coração, gente, porque eu achei bruto isso aqui, mas foi o que aconteceu. Verso 21. Ela pegou uma estaca, pegou um martelo e foi na cabeça dele. Meu Deus, meu Deus. Uma estaca e um martelo. E a Bíblia relata exatamente que passou pela cabeça dele até chegar na terra. Imagine a força que aquela mulher precisou imprimir com aquela estaca, com aquele martelo. Que força, que coragem. Ausentou-se de Jael o medo. Aquela mulher estava queimando, ardendo, por uma firme convicção: é hoje que o Senhor vai dar a vitória para o meu povo. É hoje que a minha casa vai celebrar, porque o meu inimigo está aqui e eu vou derrotá-lo face a face. Então, quando Baraque chegou perseguindo Císera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: vem cá, Baraque, trago boas notícias. Trago boas notícias. Eu lhe mostro o homem que você está procurando. Nós estamos no verso 22.
Eu te mostro quem você está procurando. Então Baraque foi com ela, encontrou Sísera no chão, morto, com uma estaca atravessada na cabeça. Entenda a aplicação das escrituras. A gente não vai matar ninguém literalmente, amém? Senão vai falar, poxa, saiu de São Paulo para mandar matar. Como é que é isso? Não é literal. A nossa aplicação é que nós estamos enfrentando essa luta contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Às vezes há uma influência demoníaca agindo no seio da família, perturbando os nossos filhos, ou perturbando um marido, perturbando uma mulher, e a gente precisa ter essa percepção e lutar com as armas espirituais que são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Armas espirituais. Verso 23, assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia. Olha para suas mãos, pode olhar para suas mãos e falar, as minhas mãos estão prevalecendo contra o meu inimigo nesta noite. Os nossos inimigos serão exterminados de uma vez por toda. Olhe para suas mãos, porque é a sua mão que vai prevalecer pelo poder que há no nome de Jesus. Seja corajoso, seja corajosa. Deus vai dar o recurso que você precisa, aquele recurso que está ao seu alcance. A estaca e o martelo era um recurso que Jael precisava, mas Deus vai colocar nas suas mãos o recurso. Deus vai colocar a provisão na tua mão para que você vença o inimigo, para que você enfrente essa luta face a face, com o olhar erguido. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus vai ser despedaçado, vai ser destruído. Mesmo que você esteja se sentindo frágil, você terá a força suficiente para fazer esse enfrentamento, porque Deus ouviu o seu clamor. Ele ouviu o clamor do povo dele. Quantos estão clamando por alguma coisa aqui? Faz assim, ó. Eu estou clamando por algumas coisas, eu estou clamando. Ao longo dessa conferência nós somos desafiadas a enxergar além da circunstância, do inimigo, da dificuldade, da dor, da enfermidade. Eu preciso enxergar além. Quem pode medir o Senhor? Quem pode mensurar o Deus eterno? Quem pode dizer até onde começa o poder dele e acaba? Não é possível fazer isso. Enxergar além. Algumas de nós, eu sei que eu carrego algumas marcas em mim. Marcas como cicatrizes, que elas não doem mais em mim. Mas foram lutas que eu precisei enfrentar. E Deus falava assim para mim: enquanto você estiver escondida e apática, letárgica, o seu inimigo vai prevalecer. Então levante-se e vá para a guerra. Levante-se e vá para a guerra. Talvez essas dificuldades, essas lutas tentem nos aprisionar, mas é até o dia de hoje, não mais. E não mais. Diga comigo, não mais. Não mais. Até aqui nós podemos declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós estamos nos levantando. Nós chegamos agora em Juízes capítulo 5, e o verso 7 já diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, você mulher pode dizer, até que eu me levantei,
Até que eu, Débora, até que eu, Íris, me levantei como mãe, me levantei como uma mãe de Israel, como mãe na primeira igreja batista em Porto Novo, até que eu me levantei. Assim como Débora se levantou como mãe em Israel, se levante onde você está. Diga assim, até que eu, diga seu nome, até que eu, Íris. Vamos, igreja. Até que eu, diga seu nome. Até que eu me levantei como mãe, como pai, sobre esta cidade, sobre a minha família, sobre esta igreja. No meu local de trabalho eu estou me levantando. Se vocês quiserem bater no Wellington, vocês podem até passar por mim. Mas se vocês quiserem fazer alguma coisa com Pedrinho ou com Yasmin, a briga é outra. Era isso que Débora estava dizendo. Israel tem mãe. Estou me levantando. Mulher, se levante. Mulher, se levante como mãe. Se levante. E eu quero estender esse convite para os homens. Se levantem como pais. Como é que nós vamos fazer isso? Nós continuaremos amarguradas, chata, murmuradora, rixosa, encrenqueira, desanimada, ofendida. Parece que as mulheres estão ofendidas o tempo todo. Uma mulher que não consegue conversar com seu próprio marido. Quantas são casadas aqui? Diga eu. E às vezes a gente não consegue conciliar um relacionamento de marido e mulher. Como nós achamos que nós vamos partir para os outros relacionamentos se naquele que é primordial a gente não faz enfrentamento, a gente não faz alinhamento? Não. Estou me levantando nesta noite para resolver os conflitos. O seu marido não é o seu oponente, tá? A sua mulher não é o seu oponente. Os seus filhos não são os seus oponentes. Os seus pais, embora vocês digam, eles não sabem de nada. Eles não são os seus oponentes. O que precisa ficar claro, quem é o nosso inimigo é Satanás e os seus demônios. Isso precisa ficar claro. Juízes 5:3, Débora começa assim, olha, eu cantarei ao Senhor, eu salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. E lá para o verso 20 ela vai dizer no cântico de Débora, né? Lá dos céus as estrelas lutaram enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Sísera, elas lutaram. E os inimigos foram arrastados por uma enchente. Eu marcharei com firmeza. A mais feliz das mulheres é Jael. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas, ou seja, uma mulher simples, sem luxos. E Débora está dizendo, ela é a mais feliz. Sísera pediu água, mas ela deu leite numa linda taça. Aos seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. Assim como Jael foi ao encontro daquele homem cruel, em frente à sua dura realidade, em frente à face do seu inimigo. Porque hoje o Senhor está entregando vitória. Vamos ficar em pé e receber em pé a nossa vitória.
ele cresça. Maior, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja, que ele seja, que ele seja o único. Vem, Senhor, maior, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Pega firme, eu já estou concluindo. Pega firme na mão de quem está do seu lado. Vamos dizer junto, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Com fé, com fé. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Nós vamos restaurar a obediência no nosso coração e enxergar além das nossas dores e dificuldades. Deus está nos chamando para esse realinhamento. É noite de realinhamento. E uma noite de realinhamento nos coloca numa posição de recebermos a vitória que vem do Senhor. Deus está nos chamando e dizendo: coragem, diga coragem. Abraça quem está perto de você e fala: coragem. 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 É Deus quem está nos dando essa vitória nessa noite. E eu decido confiar na palavra dEle. Vista-se a armadura de Deus. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de terem lutado até o fim, vocês continuarão firmes. Vocês continuarão firmes, sem recuar. Essa é uma noite que o nosso inimigo está sendo derrotado. Quem crê na palavra do Senhor, quem crê nessa palavra, então diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu quero te fazer um convite. Se você está sentindo essa dura opressão, essa luta, e você quiser sair do seu lugar para nós orarmos aqui, fala: olha, existe uma luta aí muito grande, eu vou sair do meu lugar, nós vamos orar, para que você olhe para as suas mãos e veja, a vitória chegou. Mas só aqueles que querem mesmo. Se você quer sair do seu lugar, vamos orar juntos aqui. Amém? Vamos orar juntos. Não se sinta intimidado. Até aqui o inimigo tentou te intimidar. Agora, nessa noite, não mais. Não mais. Aleluia. Estende a sua mão para cá. Estende a sua mão para cá. Os pastores e líderes de ministério que puderem e quiserem tocar a vida de alguém em oração, faça isso. E nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós não seremos mais intimidados. Não, Senhor. Nós decidimos descer agora, formar o nosso grande exército, e estamos como um grande exército do Senhor Jesus nesta noite. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos descer e enfrentar o nosso inimigo, com o qual o Senhor já declarou vitória para o seu povo, vitória para os teus filhos, vitória para as tuas filhas.
Senhor Jesus. É a tua presença que nós queremos. É a tua voz que nós queremos ouvir. Senhor, aqui existem irmãos e irmãs dizendo que a dificuldade é grande, que a luta é grande e que, portanto, uma intervenção divina, uma intervenção do céu se faz necessário. Nós nos unimos nesse clamor. Nós nos unimos, Senhor, neste clamor em favor desses irmãos, dessas irmãs, dessas famílias. Pai, nós estamos levantando o nosso escudo da fé. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra. Nós cremos na oração de concordância. Por isso, Espírito Santo, começa a tocar em cada um deles, em cada coração, encorajando, em cada mente, vai dizendo que o Senhor de uma forma tão assombrosa e maravilhosa, decidiu dar a vitória para o seu povo. Senhor, nós dizemos nessa noite que há aflições que tentam nos esmagar, que tentam nos paralisar, mas o Senhor, com a sua poderosa mão, está nos alcançando. Pai, toca em cada corpo que está clamando por cura, cada corpo que precisa ser restaurado na sua saúde. Não mais sermos afligidos pelos gigantes que têm entrado nas nossas casas. Hoje eles vão embora e criou-se um ambiente onde o Senhor, onde o Espírito Santo tem o governo, tem a liberdade para agir. Nós cremos e confessamos. Nós confessamos o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Nós confessamos o nome de Jesus como aquele que vem trazer restauração nos relacionamentos que estão partidos, machucados, feridos. O Senhor coloca-nos neste lugar, nessa noite de reconciliação. E também nós desejamos nos reconciliar contigo, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Entramos nesse lugar de arrependimento por tudo que fizemos que entristeceu o teu coração e aqueles a quem amamos. Nos perdoe, ó Deus. Nós estamos disponíveis para recomeçar enxergando além. E essa oração nós fazemos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Você dá um amém por essa palavra? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém.